Meus amigos, primeiramente um grande abraço a todos. E o nosso tema deste mês é influência dos espíritos inferiores na transição planetária, sinais de alerta. Como vocês mesmos podem estar vendo na tela, e nós aconselhamos que todos aqueles que estejam vendo e nos ouvindo por meio de um celular, coloquem na horizontal, porque a ideia é que nesses minutos em que estaremos com vocês não apenas nos ouçam, mas vejam, e em particular vejam as telas que iremos apresentar, porque de certa forma elas materializam o que iremos verbalizar. O tema, e como vocês estão vendo na tela, na realidade ele está grafado, está colocado, está escrito em letras maiúsculas e em letras minúsculas. E há um motivo para tal. A influência dos espíritos inferiores é um tema largamente trabalhado dentro da doutrina espírita. O que nós fazemos hoje, nessa exposição, é interligar esta questão da influência desses espíritos, mas durante a transição planetária. E nós vamos explicar por que vamos fazer essa interligação ou esse destaque. Primeiro, precisamos compreender a questão da influência dos espíritos inferiores em si. Ela é uma questão não de hoje, mas quase de sempre, na qual no próprio Evangelho, tanto o Cristo quanto Paulo de Tarso já deram, digamos assim, um pontapé inicial quanto à relevância dessa influenciação espiritual negativa. O nosso Paulo de Tarso, numa das suas cartas, ele relata que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas, ela tem um aspecto físico, material, visível, e um aspecto invisível ou espiritual. No aspecto físico, são os nossos amigos, parentes, pais, certo? Todos aqueles que nos acompanham fisicamente durante a existência e que nas quais são testemunhas daquilo que fazemos, não fazemos, de certos e acertos ou de erros. Mas, em paralelo a esta nuvem física, tem uma nuvem espiritual, que são aqueles espíritos que nos acompanham já muitas vezes há séculos e que muitas vezes nos acompanham no sentido positivo ou no sentido negativo. No sentido positivo são os nossos grandes amigos do passado, parentes, pais, mentores, que nos testemunham hoje e nos ajudam na caminhada que fazemos na matéria. Mas existe também, assim como na matéria, uma nuvem de testemunhas que muitas vezes tenta nos prejudicar. São exatamente essa nuvem de testemunhas negativas que dentro da doutrina espírita nós colocamos como espíritos inferiores. E eles são muitos. Formam aquilo que está no Evangelho, num diálogo entre o Cristo e um espírito que estava fazendo uma influenciação espiritual negativa, mais corretamente, um processo obsessivo, no diálogo com o Cristo que estava atendendo o jovem encarnado, ele responde a uma pergunta do Cristo, dizendo qual é o nome dele. E ele dá um nome impessoal. Ele diz, meu nome é Legião, porque somos muitos. E isso é verdade em quase todo processo obsessivo. Por quê? Porque em quase todo processo obsessivo não é um espírito atuando sobre um encarnado,
mas normalmente é um conjunto de espíritos ou uma legião. Então, essa nuvem de testemunhas negativas, elas agem como legiões. E isso, volto, está retratado já no Evangelho e que foi realçado ao tempo do Kardec, onde ele destaca que esta nuvem, esta legião, é como se fosse um flagelo da sociedade. Assim como tem flagelos de terremotos, maremotos, enfermidades e outros flagelos, a influenciação espiritual negativa, ela afeta indistintamente a milhões de pessoas durante os milênios. A questão que nós destacamos é o quanto intensa essa influência está hoje e por que disso. E é exatamente isso que nós vamos ver na próxima tela. Se vocês observarem com atenção, vão ver que o título teve uma pequena alteração, mas de fundamental importância. Na primeira tela tinha a influência dos espíritos inferiores, em maiúsculo. Agora temos a transição planetária e sinais de alerta em maiúsculo. Significa que estamos agora começando a interligar aquilo que falamos, ou seja, aquela nuvem e legiões que sempre existiu nos milênios, hoje elas estão mais graves, mais intensas. E quem nos alerta, especificamente em função do momento em que a sociedade está passando do coronavírus, são 2 mentores, são 2 comunicações recebidas pelo nosso amigo Divaldo Franco, recentes, muito recentes. Uma em abril, da Amélia Rodrigues, e outra em março deste ano, ambas. Em particular, a mensagem em março foi recebida pelo nosso amigo Divaldo ao final do Congresso Espírita do Paraná, alguns dias antes do início daquilo que todos nós conhecemos hoje, que é o isolamento social, na qual o nosso amigo Bezerra de Menezes, ele faz um alerta. Ele diz: meus amigos, evitem descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores do momento. Ou seja, ele está alertando que deveríamos evitar o máximo possível sincronizar, sintonizar os nossos pensamentos com essas forças ultrajantes, ou seja, estas nuvens, estas legiões que hoje são um mecanismo de trazer as dores por quais a sociedade está passando. Então, é um alerta feito ao início do processo da pandemia. Mas nós diríamos que esta influenciação destas forças ultrajantes, elas não apenas estão limitadas à questão do coronavírus, nem em termos de ação e nem em termos de tempo. Mas elas estão, na realidade, ligadas a um aspecto mais amplo, que é o momento de transição planetária que o planeta está passando. É isso que vamos ver na próxima tela e compreender. Primeiro ponto é que muitas vezes o espírita e o não espírita ouve essa palavra de transição planetária. O que significa isso em termos sintéticos?
Fazendo uma comparação, na Terra nós temos escolas primárias, escolas secundárias e escolas universitárias. Em termos dentro da doutrina espírita, os planetas eles passam por fases de graduação espiritual. Não estamos falando de fases geológicas, astronômicas, nada disso. Estamos falando que os planetas passam por fases de evolução espiritual, da mesma forma como cada um de nós. Então, os planetas têm uma fase espiritual primitiva, uma fase que nós denominamos de provas e expiações, depois de regenerações ou depois de mundos superiores. As palavras podiam ser qualquer uma. Importante a ideia, temos gradações espirituais, coletivas. A Terra, há quase 200 mil anos, estava ou está na fase de planeta de provas e expiações. Ela está passando para a escola secundária em termos espirituais, ou seja, para um planeta que nós denominamos de fase de regeneração. Ou seja, está melhorando o padrão espiritual. O que caracteriza o padrão de planeta de provas e expiações, como o próprio nome diz, nele há uma quantidade enorme de sofrimentos, de dores, de lágrimas. E uma característica importante, além disso, é que nessa fase o mal, na maioria das vezes, prepondera. O que vai caracterizar a próxima fase é a situação em que essas provas e expiações vão diminuir enormemente, porque os espíritos que lá vão estar vão não mais necessitar desse tipo de resgate, ou pelo menos na profundidade deles. E segundo, o bem já passará a preponderar em relação à negatividade. Então, a transição planetária é exatamente esse tempo em que se vai passar de um estágio para o outro. O que muitas vezes os espíritas, e mesmo dentro da doutrina espírita, se vê ou se imagina que a transição planetária ela apenas traz impactos na matéria. Que impactos? Impactos físicos, por exemplo, maremotos, terremotos, desastres, pandemias. Faz impactos sociais, certo? Que são, muitas vezes, o grande desencontro familiar, social, guerras locais, guerras nacionais, muitas vezes degradação na área política, e tem impactos morais e espirituais, que muitas vezes se refletem nesse grave quadro obsessivo, depressivo ou de suicídio. Todos esses são impactos desta transição. O que muitas vezes não é observado é que essa transição ela é dupla, que é exatamente isso que o nosso amigo Emmanuel, numa mensagem da década de 90, ele destaca numa mensagem que tinha um título, e tem um título, chamada Dupla Renovação. Por quê? Porque, essencialmente, a transição é um mecanismo de renovação. Mas não é uma renovação apenas sob o aspecto físico ou material. Ela é uma renovação dupla. Ela tem impactos na matéria, como nós já referimos, e tem um impacto no plano espiritual. E esse é o ponto que afeta esta nuvem de testemunhas que nós falamos, ou estas legiões. Então, a transição planetária está ocorrendo já há algumas décadas.
Não vale entrar aqui em detalhes de quando começou, que marcos, certo? Poderíamos delimitar o início ou o fim. O objetivo agora não é esse, mas é compreender que, durante esta transição, uma quantidade muito grande de espíritos pertencentes a estas legiões, vindas de esferas muito negativas, estão reencarnando em massa no planeta. O que tornou-se mais agudo após a década de 40 passada. Isso levou o que nós observamos a uma degradação moral e espiritual na sociedade. Isso reflete a ação desta nuvem de testemunhas que estava na espiritualidade e que passou a se materializar na matéria. Então, essa influenciação espiritual, hoje nós diríamos que ela é dupla em relação ao que era no passado. Dupla por quê? Porque continua havendo uma legião negativa na espiritualidade ainda, e você tem uma grande porcentagem dessa legião na matéria. Então, você tem uma influenciação que continua sendo vinda do plano espiritual e uma influenciação vinda de próprios espíritos que estão na matéria. É exatamente esse ponto que nós estamos procurando destacar. Compreendermos que durante a transição, e em particular, como o nosso amigo Bezerra de Menezes colocou, que essa influenciação dessas falanges estão, muitas vezes, trazendo sofrimentos os mais diversos. Um deles é a pandemia. Mas o elemento básico de interligação nossa com esses falanges, tanto na matéria quanto no plano espiritual, é o pensamento. E esse ponto a seguir que nós vamos ver. A nossa amiga Ivone Pereira, uma grande médium do Rio de Janeiro, já desencarnada, tem inúmeros livros pela doutrina espírita, uma extraordinária médium. O livro máximo dela é o Memória do Suicida, certo? Um dos 10 melhores livros dentro do movimento espírita brasileiro. Ela, na década de 80, antes da década de 80, na realidade, ela, como médium que era, ela teve um desdobramento. E ela relata o desdobramento que ela teve, consciente, com o amparo espiritual, no livro Devassando Invisível, no capítulo 10. Ela, nesse desdobramento, acompanhada pelo plano espiritual, é levada a visitar espiritualmente o subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. E nesse subúrbio, ela constata a ação desta nuvem de testemunhas negativas. E ela fica impressionada. E faz uma pergunta para o mentor, que é o que vocês estão vendo no alto da tela. Que malefícios causam esses espíritos à sociedade da cidade do Rio de Janeiro? Observem a resposta do mentor. Ele diz, olha, a estes e seus congêneres, ou seja, espíritos semelhantes, deve à sociedade do Rio de Janeiro grande percentagem dos acidentes verificados diariamente nas vias públicas e pelos domicílios particulares. Mais precisamente, atropelamentos, quedas, braços e pernas partidos, queimaduras, suicídios, homicídios, brigas, escândalos, confusões domésticas, assaltos e etc.
Ela ficou impressionada com a resposta. E nós deveríamos também ficar. E observem, esta resposta, este status, era da década de 80 passada. Esse quadro só tem se agravado nos anos à frente. Exatamente pela reencarnação em massa desses espíritos negativos. A gente fala em espíritos negativos e às vezes não interliga com esse tipo de situação. Mas um mentor faz uma bela comparação. Ele diz: uma grande porcentagem dos espíritos hoje reencarnados no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, em Tóquio, em Nova York, ou que seja, eles fisicamente estão no século XXI. Andam de carro, de avião, o que seja, mas interiormente é como eles vivessem no tempo das cavernas. Ou seja, interiormente, eles espiritualmente têm um quadro mental, espiritual e primitivo. E essas situações relatadas pela Ivone refletem o estado de desarmonia, de ódio, de revanche, de negatividade desses espíritos. A questão é ver como eu identificar que isso pode estar acontecendo comigo. Esses alertas é que nós denominamos sinais de alerta. Antes disso, ela faz uma segunda pergunta ao mentor. Será que nós, que estamos dentro dessa sociedade, que não precisa ser do Rio de Janeiro, isso é válido para qualquer cidade do planeta? Se as pessoas que estão sob esta influenciação, desta nuvem invisível e visível, são responsáveis por esta ação. Tem responsabilidade nesse processo? A resposta do mentor é, sem a menor dúvida, grande responsabilidade, visto que encontraram exatamente aquilo que desejaram e procuraram, através dos maus pensamentos que alimentaram e da displicência com que se conduziram. Exatamente o ponto que o nosso amigo Bezerra de Menezes destacou na mensagem agora de março. Ou seja, as pessoas muitas vezes se interligam a estas falanges, ou estas nuvens, a estas legiões, em função do comportamento e do modo de pensar. Tendo em mente isso, é que nós vamos apresentar na tela seguinte quais são os alertas que nós poderemos estar atentos para que não entremos nesse tipo de situação. A tela que está sendo apresentada, ela apresenta 9 sintomas. Observem que nós estamos trocando a palavra alerta por sintoma. Por quê? Porque esses sintomas é parte de uma mensagem do nosso amigo André Luiz, feita pelo Chico, quase simultânea à mensagem da Ivone Pereira, cujo título tem Influenciações Espirituais Sutis. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: esses alertas ou esses sintomas não significam que a pessoa está obsedada, ou seja, sob um domínio completo
de uma falange, de uma nuvem de testemunhas negativas. Significa que a pessoa está a caminho disso. São sinais de alerta amarelos. Mas mais do que isso, ele fez, e nós diríamos, a mensagem não como um instrutor, mas mais como um médico. Quando a gente vai no médico, ele, para fazer um receituário correto, ele faz uma série de perguntas para identificar os sintomas e, a partir dos sintomas, identificar a enfermidade e, portanto, fazer a medicação. E nesta mensagem, ele identifica 8 sintomas emocionais, morais e espirituais, nas quais a pessoa demonstra, através desses sintomas, que está a caminho de se tornar presa fácil destas nuvens de testemunhas negativas, destas legiões. Está claro? Nós sintetizamos esses sintomas em 9, como vocês podem ver à esquerda da tela. O primeiro, nós sintetizamos com a palavra negatividade, na qual o nosso amigo André Luiz detalha dizendo, olha, observem nas últimas 2 semanas, vocês vão receber os textos de toda a nossa exposição, na qual, certo, estará integralmente todas estas mensagens que passamos, e vocês vão observar lá na mensagem do André Luiz que ele destaca que a pessoa deveria observar se ela não passou por um desses sintomas, não são todos. Não, nas últimas 2 semanas, não são 2 meses, 2 anos, 2 semanas. Significa que a espiritualidade considera que isso é extremamente comum. E ele, no primeiro sintoma, destaca a situação em que muitas vezes a pessoa se encontra com dificuldade de concentrar-se em ideais positivos, em ideias positivas. Ou seja, ela apresenta um quadro de negatividade. Então, é a primeira ponte para a ação daquelas legiões. Todos os sintomas são pontes. Quanto maior o número de pontes, pior. Segundo, uma intranquilidade íntima, ou seja, a ausência de ambiente íntimo para você fazer uma prece, para você fazer uma leitura positiva. Ou seja, é uma situação que, muitas vezes, aliada à negatividade, decorre que você não consegue um ambiente para nem ao menos fazer uma prece. Terceiro, tristeza. Não é aquela tristeza, muitas vezes com real motivo. Alguém que desencarnou, ou que você pode estar com um problema familiar ou físico. É aquela tristeza na qual você não sabe a razão. E aliado a isso, muitas vezes apresenta sintomas de ansiedade, mas uma ansiedade em que você acha que vai acontecer alguma coisa negativa com você. Então, é uma tristeza que não é real, mas é apenas dentro de você. Quarto, quadros de irritação, nas quais, muitas vezes, você transfere essa irritação às outras pessoas ou a assuntos, e que muitas vezes você não vê, na realidade, nenhuma razão para isso estar acontecendo. Quinto, pessimismos, irritações surdas, queixas, exagero de sensibilidade, aptidão a condenar quem não tem culpa. Sexto, distorção da realidade.
é você interpretar fatos ou momentos em que você está passando e que você sabe que não corresponde à realidade, mas você transfere essa responsabilidade para os outros. Sétimo, hiperemotividade. Ou seja, muitas vezes você está numa situação de quase choro permanente. Hiperemotividade. Depressão raiando na iminência de pranto. 8. Vitimização. Ânsia de investir-se no papel de vítima, de ser e executar um processo de automartírio. E, por último, incredulidade. Não é incredulidade de falta de fé, é incredulidade de você, para você mesmo, perceber ou ver que você está sob um processo de influenciação espiritual dessas falanges, mas, passado alguns momentos, horas, você vê a mudança do quadro mental, mas muitas vezes vem também a constatação de que o erro, a falha, a queda já ocorreu. Então, são sintomas de uma enfermidade que é a influenciação espiritual sutil. Não é um quadro obsessivo. Exatamente por isso que ele é mais comum, mais rotineiro, é do dia a dia. Essa situação é que leva e abre as portas para aquelas situações que a nossa amiga Ivone Pereira constatou. Está claro? O passo seguinte, e seremos bem sucintos, é quais seriam as terapias para suprimir esses sintomas. Nós, novamente, agrupamos a terapia, que não é apenas de um mentor. Ela é tão relevante, essa situação, que nós fizemos uma junta médica. Essa junta médica é composta do André Luiz, Joana de Ângeles e Herculano Pires. Os três, em conjunto, apresentam-nos esta terapias ou esta medicação que vai possibilitar com que a gente não entre de forma profunda e permanente sobre o domínio dessas falanges que hoje estão atuando de forma dupla. Novamente, reenfatizamos, de forma dupla. Você tem parceiros dessas legiões que ainda permanecem na espiritualidade e parceiros dessas legiões que estão na matéria, em função da transição planetária em que estamos passando. Então, novamente, nós sintetizamos à esquerda as ideias centrais dessas diretrizes. Primeiro, orar insistentemente. Ou seja, vocês vão observar que todas as 9 diretrizes são maneiras, atitudes que de alguma forma venham quebrar as ligações que possamos estar tendo com essas legiões. Então, a primeira é exatamente o orar, ou seja, você se interligar com o plano espiritual superior, com Deus, de uma forma que bloqueie as ligações espirituais negativas, ou como diz o André Luiz, que é dele, romperás as cadeias da aflição. Né? Porque essas ligações criam elos, cadeias de aflição, de dor, de sofrimento. Então, o orar é um primeiro mecanismo. Segundo, interligado ao orar, que pode ser alguns minutos,
mas não ser o suficiente, são as leituras positivas. As leituras positivas aqui não está com o objetivo de você alcançar um nível maior de conhecimento. Está aqui como um processo terapêutico de mudar o seu quadro mental. Esse é o objetivo. Às vezes, quando a gente observa, você tem que ler, as pessoas imaginam que a leitura tem como objetivo apenas o aumento do nível de conhecimento. Não é isso apenas. É um meio, é uma mola de você aumentar o grau de positividade da mente de cada um. Terceiro, observamos que está numa escala orar, ler. Terceiro, falar. Mas falar e ter conversações que melhore o clima espiritual. Não adianta você falar com alguém que está num quadro negativo. Não adianta você falar com um representante dessas falanges que esteja encarnado. Você tem que tentar falar e ter uma conversação com alguém que lhe suba o nível, que lhe melhore o clima espiritual, que lhe tire dessa situação de fossa em que possamos estar. Quarto, aproveite as oportunidades onde você pode ouvir ou ver situações que lhe melhorem o quadro. Ou seja, você pode orar, você pode ler, conversar ou ver um filme positivo. De tal forma que, com o correr daquilo que você vê, ou ouve, e ouve simultaneamente através de um filme, você vai quebrando os laços negativos. Quinto, aliado a essas situações, que de certa forma são íntimas, tem o quinto, que é o exercer um trabalho positivo, um trabalho que se diz benevolente ou de caridade. Novamente, a gente imagina que a espiritualidade está querendo que você seja um santo, através do bem que você faz. Como objetivo de fundo, é verdade. Mas muitas vezes as pessoas não imaginam que a maior caridade que ela está fazendo quando faz a caridade com os outros é com ele mesmo. Porque durante o trabalho em que você está exercendo a ajuda, o amparo ao outro, você está orando, porque orar é arar, orar é trabalhar. Você está fazendo uma leitura, não de um livro, mas da vida do outro, que muitas vezes está difícil. Você está fazendo uma conversação positiva, porque você está tentando, muitas vezes, dar palavras de carinho, de afeto para aquele que está sendo ajudado. E você está aprendendo. Então, o trabalho fraternal, como diz a nossa amiga Joana de Ângeles, o bem que fazes é o bem que a ti fazes em primeiro lugar. Sexto, distração positiva, que seria mais ou menos a soma da leitura, da conversação, do aprendizado positivos. Ou seja, encontre mecanismos que façam você se elevar. Por exemplo, ouvindo uma música positiva. Sétimo, aliado ao orar, à leitura, o passo seguinte seria o meditar. Por que eu posso estar nessa situação? Por que eu posso estar com um quadro de irritação, de negatividade, de ansiedade? O que pode estar acontecendo? O meditar é o tentar se ver da forma melhor possível. 8.
que seria, de certa forma, a síntese, mas é do nosso amigo Herculano Pires aqui. Ele diz: é necessário vigiar os sentimentos. Porque muitas vezes a gente imagina que vigiar os pensamentos é apenas a parte mental. Ele diz: olha, cuidado com os sentimentos, cuidado com os ressentimentos, cuidado com as prevenções, porque esses ressentimentos, prevenções, essas antipatias, elas abrem porta para os pensamentos negativos. Esta é a ideia por trás. E por último, que é também do Herculano, ele diz: tomemos cuidado com as nossas relações sociais com os outros, dentro e fora do lar, porque elas são muitas vezes mecanismos de encontros ou mecanismos de desencontros. Se são desencontros, eles abrem as portas para esses sintomas negativos que nós listamos na tela anterior. Então, o objetivo do nosso trabalho foi realizado. Mostramos que hoje, em função da transição planetária, a sociedade em particular está passando por um processo de pandemia que, somado ao aspecto biológico, orgânico ou de enfermidade, tem um aspecto espiritual da ação de falanges espirituais em sintonia com falanges que estão na matéria. Isso gera um quadro de influenciação espiritual disseminado na sociedade. Vimos alertas e vimos terapias. Sintetizando nas palavras do nosso amigo Cornélio Pires, no assunto, que assunto? Da influenciação espiritual, lembre, Jesus, na luminosa lição, onde se guarda um tesouro, tem-se aí o coração. Ou seja, coração significando pensamento, interligação. Tesouro é aquilo que lhe atrai, que liga a sua intenção, que você dá importância. Devemos dar importância ao positivo, à positividade, ao melhor, ao progresso. Novamente, um grande abraço a todos e certamente nos vemos no futuro, seja física, mentalmente ou espiritualmente. Muito obrigado.